Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar falando da Química 2, capítulo 9, soluções, definições e coeficiente de solubilidade. Bom, nessa parte agora nós vamos estar iniciando o nosso estudo de Físico-Química. O que são soluções? Soluções são misturas de duas ou mais substâncias formando uma mistura homogênea. Então, toda vez que eu adiciono duas ou mais substâncias no mesmo sistema, misturo, e eu formo uma mistura homogênea, ou seja, aquilo que só tem uma fase, ou seja, a olho nu eu não consigo distinguir os componentes daquela mistura, eu tenho uma solução. Muita gente pensa que solução é só a base de um soluto com um líquido, como a água, por exemplo. Só que isso não é verdade, tá bom? Nós temos água e sal sendo uma solução, nós temos o ar atmosférico sendo uma solução e nós temos o ouro 18 quilates também sendo soluções, tá bom? Então nós temos o ouro 18 quilates também sendo uma solução. Uma solução ela é formada por soluto mais solvente. O soluto vai ser a substância em menor quantidade. O solvente vai ser a substância em maior quantidade. Correto? Sim? Bom, então aqui na água e no sal, a gente tem a água como solvente e o sal como o soluto. O ar atmosférico, nós temos 78% de nitrogênio, que seria o solvente, 21% de oxigênio, que seria o soluto, e 1% de outros gases que também funcionariam como soluto. Ouro 18 quilates, nós temos 75% de ouro, que é o solvente, está em maior quantidade, e 25% de prata e cobre, que são os meus solutos. Correto? Sim? Classificação das soluções quanto ao seu estado físico. As soluções podem ser classificadas em sólidas, líquidas ou gasosas. Quem vai determinar a classificação da solução quanto ao seu estado físico será o solvente, ou seja, a substância que estiver em maior quantidade. O estado físico do solvente vai ser o estado físico da solução. Então, se eu tenho uma solução sólida, eu posso falar do ouro 18 quilates, certo? Porque o solvente, que é o ouro, está no estado sólido. Então, aqui um exemplo de uma solução sólida, ouro 18 quilates. Um exemplo de uma solução líquida seria a água mais sal. A água, que é o solvente, está em maior quantidade, é líquido. Então, aqui, água mais sal. E uma solução gasosa poderia ser o nosso ar atmosférico. Sim? Correto? Bom, existe aí também a classificação da solução quanto à condução de eletricidade. As soluções não eletrolíticas são aquelas que não conduzem eletricidade. São aquelas onde eu tenho um soluto covalente. Não ácido. Então, toda vez que eu tiver um soluto covalente não ácido, eu tenho uma solução não eletrolítica. Lembrando que covalente é aquela substância formada por ametal mais ametal, tá? Ou hidrogênio e ametal. Tudo bem? Então, aqui, o que acontece quando eu tenho uma solução não eletrolítica? Vamos supor que eu tenho a glicose aqui, C6H12.
H12O6 sólida. Quando eu coloco isso em água, ela vai continuar sendo glicose, C6H12O6, só que agora ela vai estar o quê? Aquosa, dissolvida em água. Nós vamos perceber que para que haja condução de eletricidade, é necessário que haja a presença de íons livres. Toda vez que eu tiver a presença de íons livres na solução, eu vou conduzir eletricidade. E é o que a gente tem nas soluções eletrolíticas, que conduzem. Quais são os compostos que formam soluções eletrolíticas? Os solutos iônicos e covalentes ácidos. Os solutos iônicos são aqueles solutos formados por metal mais ametal. E os covalentes ácidos são aqueles que iniciam com hidrogênio. Correto? Então, um exemplo aqui de um soluto iônico poderia ser o nosso famoso sal de cozinha, NaCl. NaCl em meio aquoso vai dar origem aos íons Na+, mais Cl-. A presença desses íons, que são átomos carregados positivamente e negativamente, faz com que haja condução de eletricidade. Um exemplo de covalente ácido, que vocês já estudaram na primeira série, seria o ácido sulfúrico. Em meio aquoso, eu vou formar dois íons H+, mais SO4 menos 2. Então perceba que aqui eu também gerei um sistema que tem íons, correto? Então lembra, se tiver um soluto iônico formado por metal a metal ou um covalente ácido, que é uma substância que se inicia com hidrogênio, né? Aqui, de maneira bem simplificada, exceto água e água oxigenada. Ok? Sim? Nós temos aí o que é coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é o máximo de soluto que um solvente pode dissolver numa determinada temperatura. Então você já deve ter colocado um pouco de açúcar aí num café, né? Ou num leite, numa vitamina, num suco, e percebeu que chega um momento que não dissolve mais açúcar. Esse momento que não dissolve mais açúcar quer dizer que eu já atingi o máximo de soluto, no caso açúcar, que o solvente, o suco, a vitamina, o café, consegue dissolver, tá? De acordo com o coeficiente de solubilidade, eu posso ter três classificações de soluções. Posso ter soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. As soluções insaturadas são aquelas que estão abaixo do coeficiente de solubilidade. As saturadas são igual ao coeficiente de solubilidade e as supersaturadas estão acima do coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, geralmente, ele é expresso por uma curva dessa aqui, ó, curva de solubilidade, onde eu tenho nesse eixo aqui o Y, o coeficiente em gramas do soluto por 100 gramas de água, e no X eu vou ter a temperatura, tá? Já percebi que a solubilidade das substâncias variam com a temperatura, e eu posso ter dois tipos de classificação de dissolução. Eu posso ter uma dissolução endotérmica, que é o que acontece com X. O aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Ou eu posso ter uma dissolução exotérmica, o que acontece com Y. O aumento da temperatura diminui a solubilidade. E agora eu vou fazer esses 4 exemplos aqui. Os 3 primeiros é para você classificar a solução como saturada, insaturada ou supersaturada. Então acompanhe comigo a letra A. Eu tenho 40 gramas do meu sal X
em 300 gramas de água a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, a gente vai perceber uma coisa. A 20 graus Celsius, que é essa temperatura, a quantidade de X, que é essa curva aqui, que eu dissolvo em 100 gramas de água, é igual a 40, correto? Então, eu consigo dissolver 40 gramas de X em 100 gramas de água. Só que eu adicionei 300 gramas de água. Então, o máximo que eu consigo dissolver nesses 300 gramas é um triplo de 100. Então, se eu dissolvo 40 gramas de X a 20 graus Celsius em 100 gramas de água, em 300 gramas de água eu consigo dissolver 120 gramas de X. Sendo que eu adicionei 40 gramas. Então, se eu adicionei abaixo do máximo para essa massa de água, quer dizer que a solução vai ser o quê? Insaturada. Em B, eu tenho 50 gramas de X em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então, agora, eu tenho em 40 graus Celsius, eu tenho 50 gramas de X em 100 gramas de água. 50 gramas de X em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Eu estou exatamente no meu máximo de solubilidade com essa massa de água e essa temperatura. Então, quer dizer que essa solução vai ser saturada. E eu tenho a C, 60 gramas de Y em 50 gramas de água a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, a quantidade de Y que eu dissolvo é a mesma de X, 40. Eu dissolvo 40 gramas de Y em 100 gramas de água. Quando eu tenho 50 gramas de água, eu vou conseguir dissolver quanto de Y? Dissolver a metade, ou seja, dissolver 20 gramas de Y. Se eu consigo dissolver apenas 20 gramas de Y e eu coloquei 60 gramas nessa massa de 50 gramas, quer dizer que essa solução vai ser super saturada. Correto? E agora nós vamos para a última, que é a letra D. Qual é a massa de X que satura 500 gramas de água a 60 graus Celsius? A 60 graus Celsius, a massa de X está presente em 100 gramas de água igual a 60 gramas. Então, eu tenho 60 gramas de X sendo dissolvidos em 100 gramas de água. Só que eu quero saber a massa de X. Então, vou botar aqui, ó, a massa em gramas de X para saturar 500 gramas de água. Aqui, percebam que eu multipliquei por 5, então é só multiplicar 60 por 5 também, então a massa vai ser igual a 300 gramas de X. Correto? Bom, essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.